direto ao ponto. Ontem, no Senado Federal, a Comissão de Constituição, Cidadania, ou Justiça e Cidadania do Senado Federal, aprovou a chamada admissibilidade da PEC, do Projeto de Emenda à Constituição, número 12/2022, de autoria do senador Jorge Cajuru, relatado pelo senador Marcelo Castro, que visa exatamente alterar o modelo ou o sistema eleitoral e um pouco também o sistema administrativo brasileiro. Muita gente já está falando aí que é exatamente uma grande reviravolta em toda a organização administrativa e eleitoral do Estado brasileiro. Ontem, como disse, foi feita essa análise de admissibilidade da PEC, em que se analisou, se apreciou se o projeto é constitucional ou não, se ele fere ou não a Constituição Federal. Não é uma alteração a uma lei qualquer, é uma alteração à Magna Carta, à Constituição Federal. Qualquer alteração que vise alterar a Constituição, qualquer projeto que vise alterar a Constituição, não pode, por exemplo, mudar a forma federada do Estado, não pode, por exemplo, mudar o voto direto, não pode mudar o fato de que o voto é secreto, universal, periódico, não pode estabelecer ruptura à separação dos poderes, não pode alterar aquilo que nós temos de mais sagrado, que são os direitos e as garantias individuais de todos nós, cidadãos. Esse projeto, José Dias, meus caros internautas, tem dois grandes eixos, dois grandes pilares. O primeiro é exatamente propor o fim da reeleição para aqueles que ocupam cargos do Poder Executivo. Presidente da República, governador do Estado, prefeitos. E propor também alteração no prazo, no período dos mandatos e, finalmente, a propositura da unificação das eleições. Basicamente, a coisa consiste exatamente como a nossa colega repórter que me precedeu falou. Nós temos o fim da reeleição para quem ocupa cargo executivo, mesmo afastando-se 6 meses antes do pleito eleitoral. Um mandato único de 4 para 5 anos, mas não se aplica mais, essa mudança não se aplica aos atuais mandatários, quem atualmente está no poder e que esteja no primeiro mandato. Então, em 2026, as próximas eleições para o Executivo, Federal, Estadual, Municipal, vão poder, então, se candidatar novamente, caso não esteja no seu primeiro mandato. No Legislativo, nós tivemos também propostas de alteração. Deputados federais, estaduais, distritais, lá no Distrito Federal, vereadores, também passarão a ter todos mandato de 5 anos, com possibilidade de reeleição. Os senadores, havia uma proposta interessante, né? Passar de 8 para 10 anos, mas, ao final, com as diversas discussões, com as diversas emendas apresentadas, permaneceram também com seu mandato de 5 anos. Outra grande proposta, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, é a unificação das eleições. A partir de 2034, para encurtar um pouquinho a conversa, nós temos então a unificação de todo o pleito eleitoral. Temos, atualmente, de 2 em 2 anos, né? Toda aquela mobilização formidável, a justiça eleitoral, uma das mais eficazes do mundo com seu sistema eleitoral, promove, então, o sufrágio eleitoral da população. Mas há custos, há despesas. A proposta é exatamente que, a partir de 2034, até lá que estaríamos nesse período de transição, nós temos, então, eleições simultâneas para todos os cargos. Haveria, portanto, o fim dessa alternância bienal de pleitos e lá no Senado Federal teríamos exatamente a repercussão disto, teríamos a alternância da renovação de cadeiras, de 1/3, de 2/3 a cada eleição. Direto ao ponto, por que tudo isso nos interessa? Em que isso afeta a Dona Maria, que está lá me ouvindo no sertão, no interior aí de Cajazeiras? Interessa de forma muito importante, porque isso vai afetar a participação da cidadania, ou seja, de cada um de nós, nesse processo de construção de um Brasil democrático e de direito. Há muitas posturas favoráveis, muitas posturas contrárias. Quem é a favor? Eu sou a favor disso aí. É de se ouvir, né, essas posturas.
alternância breve do poder, nós passaríamos, no caso dos senadores, por exemplo, teríamos 5 anos ao invés de 8. Trata-se de um dos princípios da democracia, a alternância do poder. É próprio das ditaduras, é próprio dos regimes autocráticos, a permanência do poder décadas daquele que está à frente. A redução dos custos é outro argumento, José Dias, muito favorável ao PEC, à PEC. A redução de custos, para você ter uma ideia, eu fui atrás dos números, de 2004 a 2028, os fundos eleitorais totalizarão, ao final do período, 18 bilhões, com B de banana, não é M de milho, não, 18 bilhões de gastos. Abre-se a corrida, ou melhor, acaba-se a corrida, né, pela popularidade de quem está no pleito. Já prestou atenção que prefeito, governador e presidente, nos 2 últimos anos de mandato, não faz mais nada, só pensa nas pesquisas de opinião pública? Isso aí, em tese, iria acabar. Uma maior clareza para o eleitorado. Mas nem tudo são flores. Temos também os posicionamentos e os argumentos contrários. O receio de que o eleitorado misture um pouco as coisas. Faz sentido. Eleições macro e micro, federais, né, para presidente da República, por exemplo, e para prefeito, pode tornar confusas na cabeça do eleitor as propostas diversas. Então, macroeconomia, por exemplo, misturado com saneamento básico. Ambos são importantes, mas não dá para misturar muito, não. A tolerância de um mandato insatisfatório. Já pensou? Hoje, a gente bota para fora, por meio do voto, um camarada, um prefeito, um governador, um presidente ruim, após 4 anos. Agora teríamos que tolerá-lo mais um ano. Outro argumento muito forte, José Dias. A maioria das democracias, contra, né, o projeto de lei, a maioria das democracias, ou a maioria dos países desenvolvidos, aqui eu cito a França, aqui eu cito os Estados Unidos, o Reino Unido, a Inglaterra, ainda que com regime parlamentarista, tem reeleição. E, finalmente, aqueles países que a gente, né, sente um cheirinho histórico de ditaduras, de regimes de exceção, tem ausência de reeleição. No México, por exemplo, o mandato da atual presidente, né, ou da presidente, dos presidentes, é de 6 anos, maior do que a proposta. No Chile, é um pouco mais apertado, 4 anos. E agora, o que é que vai acontecer? Bom, nós estamos falando da CCJ, é o primeiro passo. Há muitos outros passos ainda, antes da efetivação ou da aprovação, que é o ponto final de chegada desse processo legislativo. Agora o projeto vai para uma comissão especial, para que ainda alguma emenda no prazo de 10 dias possa ser sugerida por algum senador. Quando, então, vai a plenário. Então, o Senado vota. No fluxo normal do processo legislativo, aprovado no Senado, uma vez que a proposta, o projeto, surgiu no Senado, vai para a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados. Renova-se este procedimento lá. Tem um detalhe. Como eu disse no começo, não se trata de uma alteração legislativa qualquer. Ninguém está mudando, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal. A votação para uma proposta de emenda constitucional, ela é qualificada. Cada casa, Senado, Câmara Federal, em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, separados ali esses um e outro, por meio de, durante 5 sessões, tem que aprovar por maioria quase que absoluta, 3/5. Ou seja, no Senado, 54 de 81 senadores. E lá na Câmara, 308 de 513 deputados federais. Aprovado nas 2 câmaras, não precisa nem de sanção presidencial. Trata-se de uma emenda à Constituição. Tem-se, então, uma sessão solene para a promulgação de uma emenda constitucional. Meu caro José Dias, há muita água ainda para rolar. Aqui de Fortaleza, com muita satisfação, na semana que vem com vocês novamente, Renato Moreira. Direto ao ponto.